Hello, meus inscritinhos, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, vamos começar mais um vídeo. Esse vídeo é um dos vídeos mais pedidos por vocês lá no meu Instagram. E eu deixei uma caixinha de perguntas recentemente para vocês deixarem as dúvidas de vocês sobre o autismo da minha filha. Pra quem não sabe, eu tenho uma filha de 3 aninhos e ela foi diagnosticada com autismo com 2 anos. E aí vocês têm várias dúvidas, inclusive as mamães, né? Então hoje eu resolvi trazer algumas dúvidas de vocês aqui pro YouTube. Então se preparem que vai ter vídeo grande hoje. Antes de começar o vídeo, eu pedi pra vocês deixarem um like, que me ajuda muito. Se inscreva se você não é inscrito, tô rumo a 800 inscritos, tá bom? Então se inscrevam e me sigam lá no meu perfil no Instagram. Caso você caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, me siga lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, que é by Letícia Dias. Vamos iniciar o vídeo. A primeira dúvida da maioria das pessoas, sério, muita gente mandou perguntas desse tipo, foi de como eu descobri, como eu soube que ela era autista, quais os primeiros sinais que a gente notou nela. Vou contar assim desde o início, que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem tudo direitinho. Na verdade, não fomos nós que observamos Cecília primeiro, nós que eu falo, eu e Breno. Foi a irmã dele, a minha cunhada. Ela notou que Cecília era diferente das outras crianças. E ela veio observando há algum tempinho e chegou e conversou com o Breno para poder falar comigo, para levar ela em algum especialista e tal. No começo porque ela ainda não falava, e aí ela ficou preocupada e falou isso com o Breno. O Breno ficou receoso e não veio me falar, né? Ele ficou achando que eu ia achar ruim e tudo mais. Mas aí um certo dia eu tava conversando com ele alguma coisa, pegou e me perguntou assim: você não acha estranho Cecília não conversar e tudo mais? Você não acha melhor a gente levar ela em algum, sei lá, algum especialista? Eu falei, não, Breno, ela é muito novinha. Na época ela não tinha nem 2 anos ainda, ela era um bebezinho, tinha 1 ano e pouco mesmo. E aí eu falei, não, Brenda, ela é muito novinha e tudo mais. Mas aí a gente foi deitar e eu coloquei ela pra dormir. E aí eu fui pesquisar no Google, né? Eu pesquisei sobre autismo leve. Foi logo de cara eu pesquisei sobre autismo. E aí, quando eu entrei no primeiro site, lá tinha falando assim, os 10 primeiros sintomas a se observar em uma criança e tal. Aí eu peguei e dei uma olhadinha nesses 10 primeiros. E aí foram esses sinais que eu realmente me toquei e falei, não, Cecília é autista. E eu me lembro que eu fiquei muito desesperada, acordei Breno desesperada, e aí ele me acalmou, né, e falou que se Cecília fosse autista que ia ficar tudo bem e tudo mais. Mas enfim, vou trazer pra vocês aqui alguns dos pontos, tá bom? São só alguns, só um pouquinho mesmo. Tem várias e várias outras coisas. Para uma criança ser diagnosticada como autista, tem várias e várias outras coisas, outros pontos. Só vou falar alguns que eu achei assim mais fácil de se observar. Primeiro, andar na pontinha dos pés. Cecília sempre andou nas pontinhas dos pés e até hoje ela anda nas pontinhas dos pés, ela não anda com o pé no chão. Isso é porque ela tem uma sensibilidade altíssima, diferente da gente. Ela tem dificuldades em pisar em alguns lugares, pra ela aquilo ali é muito diferente, né? A textura é diferente. Diferente pra ela do que pra gente, né? Então por isso que ela anda nas pontinhas dos pés até hoje, inclusive faz várias feridinhas no dedinho dela. Porque ela anda com os pezinhos assim, acaba machucando o dedinho. O segundo é sem contato visual. Cecília, ela sempre teve, até hoje ela tem essa dificuldade e provavelmente ela sempre vai ter, de olhar nos olhos de alguém. Isso é muito importante, gente. Parece coisa boba, mas não é. É seríssimo. Uma pessoa ela tem que saber se comunicar pelo olhar. Não digo quando você tá tímido, com vergonha, mas sempre não. Cecília, ela nunca olha nos seus olhos. Ela tem muita dificuldade para olhar nos olhos de alguém. Tanto que eu pego ela assim, fico, Cecília, olha pra mim, ela fica assim, ó, piscando o olhinho, querendo virar pro lado para não olhar nos olhos. Pode parecer normal pra gente, esse contato nos olhos a gente faz, porque a gente já tá acostumado, pra gente é super normal. Mas esse contato visual é super importante no diálogo, tanto que a gente reconhece quando a pessoa tá triste, né? Quando a gente vê a pessoa sorrindo, mas a gente olha pros olhos da pessoa, tá aquele semblante de tristeza. Os olhos, ele traz muita comunicação, a gente tem que saber olhar no olho de alguém. E é tanto quando a gente tá mentindo, né, a pessoa fala, não, olha aqui nos meus olhos, saber se você tá falando a verdade mesmo. Aí a gente olha no olho da pessoa e fala, não, você tá mentindo. Então tudo isso é importantíssimo. Então assim, gente, são coisas que parecem simples, mas não é importantíssimo. Terceiro ponto, que é não falar. Cecília, ela não fala até hoje. Acabando eu ter respondido algumas perguntas que vocês perguntaram também se ela fala ou não fala nesse ponto. Quando eu digo não falar, eu não tô dizendo falar da boca pra fora. Eu tô dizendo em se comunicar.
Cecília, ela não sabe usar a fala dela para se comunicar. Se você chegar para ela e perguntar uma coisa para ela não vai saber te responder porque ela não sabe se comunicar. Então essa fala, ela acaba sendo inválida. Ela fala alguma coisa ali, mas ela realmente não sabe o significado daquilo. Ou então ela sente alguma coisa e ela não sabe trazer aquele sentimento para uma frase, para uma palavra, para se expressar. Então assim, ela tem que saber se expressar, mas aí tem muita gente que fala pra mim, minha filha tem 2 aninhos, ela ainda não fala. Aí eu pergunto, a sua filha, ela sabe te responder, pelo menos balançando a cabeça que sim ou que não? Ou ela sabe responder comandos fáceis, tipo, pega isso pra mim, apaga aquela luz, levanta daí, não sei o que. Tudo isso é se comunicar, gente. Às vezes não é tanto nem a fala, é mais a comunicação mesmo, que a criança não tem, ela parece que não tá te ouvindo. Você fala com ela não está te ouvindo. Então é isso, falar é uma coisa e se comunicar é outra, que é muito importante saber distinguir cada qual, tá bom? O quarto ponto que eu observei nela foi dificuldade em se alimentar e dificuldade em dormir. Sempre teve essa dificuldade, tanto que quando ela era bebezinha, eu sofri muito com Cecília, gente. Cecília não dormia de jeito nenhum. Ela não dormia mesmo. Eu ficava o dia todo sacudindo ela, sacudindo. E até uns 6 meses ela ainda assim dormia muito mal, qualquer barulhinho acordava e tudo mais. Tudo isso é ligado ao autismo. Existem pesquisas que os autistas, eles têm muita dificuldade para adormecer, né, nem dormir. Aquele soninho que a gente sente antes de dormir, que a gente fica ali, quase cochilando em algum lugar, eles têm muita dificuldade. E Cecília, ela tem isso, portanto, que hoje em dia ela usa melatonina para dormir todos os dias, que é como se fosse uma vitamina que o nosso corpo tem, e os autistas têm mais dificuldade em produzir essa melatonina. Então, hoje em dia, ela toma melatonina todos os dias 1 ml antes de dormir. Quando eu deito com ela para dormir, antes, né, quando eu dava melatonina para ela ainda, ela ficava até 1h e 2 da manhã, tipo, eu via que ela estava muito cansada, mas ela não conseguia dormir pela dificuldade que ela tinha de dormir, de adormecer. E ela ficava pulando, muito elétrica. Eu falei, não, isso não é normal. Aí eu cheguei pra neuropediatra dela, eu conversei e ela falou, não, ela pode sim tomar melatonina, prejudicar ela em nada, vai ser ótimo pra ela poder dormir melhor. Ela tava ficando muito estressada no dia a dia dela, porque ela não dormia direito. Então é isso, gente, eles têm dificuldade em dormir, têm também dificuldade em se alimentar, que eu vou acabar também respondendo outras perguntas que as meninas me perguntaram lá no Instagram. Se o autismo, de alguma forma, interfere na alimentação dela. Sim, interfere muito. O autismo, infelizmente, interfere muito na alimentação dela. É isso que eu fico muito triste às vezes, porque, gente, é muito difícil a Cecília comer alguma coisa. Além dela seguir rotina rígida, que é a rotina de todos os dias comer a mesma coisa, ela tem seletividade alimentar. Então, se você tentar oferecer alguma coisa pra ela, ela não vai comer pela textura ser diferente. Ela vai comer o que ela já é acostumada a comer todos os dias. Então, assim, é muito difícil implementar uma alimentação no dia a dia dela, na rotina dela, porque ela quer comer sempre o que ela tá já acostumada, que ela já pegou, que ela já sente o que é. Ela toma todos os dias mamadeira, né? Se eu mudar alguma coisa, colocar uma coisa diferente, ela já sente e não toma. Então, assim, eles têm muita dificuldade com isso, de dormir, de se alimentar. É algo muito, assim, muito complicado mesmo. Outro ponto que eu observei nela também foi os movimentos repetitivos, que nos autistas são muito comuns. Você sempre vê uma criança balançando as mãozinhas assim, batendo palma, indo pra frente, pra trás, balançando os pezinhos. Ela tem muito, muito isso. Então, assim, é bem comum também no autismo, foi uma das coisas que eu observei nela. E esses foram alguns dos sinais, tá bom? Então, resumindo, foi assim que eu descobri que ela era autista. E esses foram os sinais que eu percebi nela também. E é isso, vamos continuar agora que eu vou responder algumas outras perguntas. Vocês também me perguntaram sobre o grau do autismo dela. Pra quem não sabe, autismo tem grau, tá bom? São 3 graus. O primeiro, leve, o segundo, moderado e o terceiro, severo. E também tem níveis, se eu não me engano são 3 níveis também. Cecília, o autismo dela é moderado, nível 1. Assim, eu perguntei à neuropediatra dela o porquê desses graus e ela me explicou que basicamente não é nada concreto, mas é como se fosse o nível de comunicação que esse autista tem. Sim, ela me explicou, Cecília é autista moderada, porque ela ainda não sabe se comunicar. Então, pra se comunicar com ela é bem difícil, você não vai conseguir ter um diálogo com ela, você não vai conseguir entender o que ela vai te passar se você não convive com ela. Eu consigo entender plenamente o que ela quer, porque eu convivo com ela desde bebezinha, então eu já sei a necessidade dela todos os dias e tudo mais. Mas se ela passar um dia com alguém que não conhece ela,
a pessoa não vai entender. Só alguém que entende mesmo do assunto de autismo e tudo mais, tá por dentro. Alguém especializado para entender o que ela quer. Mas fora isso, você não entende porque ela não tem capacidade de te dizer o que ela quer, o que ela precisa e o que ela quer fazer naquele momento. Então por isso que o grau dela é moderado. A próxima pergunta que vocês me fizeram foi: qual foi a minha reação quando eu descobri que ela era autista? Bom, no começo eu fiquei muito abalada pela questão do susto que a gente toma. Porque assim, você não espera que seu filho tenha algum problema, que ele nasça com algum problema, com alguma dificuldade na vida. Você espera o seu filho a gravidez toda com muita saúde, você tem planos pro futuro dele, você pensa na escola, você pensa como vai ser adolescente, você pensa como vai ser aquilo, isso e aquilo. E aí você toma o baque de que seu filho é autista. Eu fiquei assim, muito assim... Não tem nem palavra pra explicar, gente. Mas assim, eu nunca fechei os meus olhos. Desde a primeira vez que eu tive essa... que eu pensei nessa possibilidade de Cecília ser autista, eu já falei, não, vou começar a correr atrás de um neuropediatra, colocar ela em algum plano pra poder começar a fazer o acompanhamento pra ver se ela é realmente autista e começar a fazer o tratamento dela, que ela precisa, né? Mas até hoje eu tenho bastante medo, mas o meu medo não é mais aquele medo de antes. É o medo que eu tenho agora, que eu acho que vai ser pra sempre esse medo que eu vou ter. Que é o medo das pessoas, do mundo, de como o mundo vai tratar minha filha, por ela ter essas dificuldades na vida dela. Tem gente muito preconceituosa, gente. Eu já vi tantos casos de gente com preconceito com uma pessoa que não tem culpa de ter nascido daquele jeito. E assim, as pessoas simplesmente não aceitam o fato de ter pessoas diferentes no mundo. Então assim, o meu medo só é isso mesmo. Vocês perguntaram também sobre a reação da minha família e tudo mais. Gente, a minha família ama a Cecília. A Cecília é um doce de criança, um amorzinho. Não tem nem como não ser amada, né? E desde o começo que eu falei pra minha família, todo mundo aceitou, assim, muito bem e tal. E todo mundo me dando energia positiva. Então, assim, minha família reagiu super bem, tanto a mim como a de Breno. E agora vamos pra última pergunta, que eu deixei por último, daquele fecho. Vocês me perguntaram muito se eu fico cansada, se eu já me estressei, quais são as minhas dificuldades como mãe, né? E eu vou ser bem sincera com vocês, sim, já me estressei, claro, já fiquei cansada muitas vezes, é muito cansativo você lidar com uma criança que não sabe se comunicar, que não entende o que você fala. Mas sempre que me vem esse pensamento de cansaço, de estresse, eu me lembro de que eu sou uma pessoa completamente normal, que não tenho dificuldades em nada, eu não tenho dificuldade de me relacionar, eu sei conversar, eu sei pedir o que eu quero, eu sei me comunicar, eu me alimento bem, eu posso comer o que eu quero, eu não tenho dificuldade pra nada. Então assim, eu sempre tento colocar isso na minha cabeça. Quem tem dificuldade na vida é Cecília. Ela sim tem dificuldade na vida dela. Ela vê o mundo de forma diferente. As pessoas também vê ela de forma diferente. Se que eu penso em ficar cansada, que eu penso em me estressar, eu coloco isso na minha cabeça sempre, de que minha filha é minha prioridade, de que minha filha tem dificuldades na vida, de que minha filha é diferente. Ela vê o mundo de forma diferente. Ela não sabe se comunicar, não sabe se alimentar direito. Então eu tenho que ter toda a paciência do mundo pra cuidar dela, conseguir ajudar ela a melhorar, a saber conviver melhor no mundo com as pessoas. E assim, é sempre isso que eu tento colocar na minha cabeça. E foi isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham mais dúvidas, ou então caso eu não citei alguma dúvida aqui, que vocês deixaram lá no Instagram, pode deixar aqui nos comentários, ou então me manda lá no direct, tá bom? Que eu posso fazer um vídeo parte 2. Coisas que eu falei aqui nesse vídeo hoje são só a metade, gente. É a pontinha do iceberg. Tem muita coisa ainda. Tem várias coisas ainda que eu não falei aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like no vídeo e se inscreva no meu canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.